Vamos iniciar aí o capítulo 4, na página 117. Nós vamos falar sobre a oposição à monarquia e as ideias republicanas no Brasil. Então, lembrando um pouco das aulas anteriores, vocês estudaram sobre os últimos anos do século XIX, que foram bastante agitados. Nesse momento, muitas pessoas saíram do campo para viver na cidade em busca de trabalho e de melhores condições de vida. E foi principalmente nos ambientes urbanos que surgiram intensos debates sobre o trabalho escravo e o trabalho assalariado. Neste capítulo, vamos estudar por que alguns brasileiros estavam descontentes com a monarquia. Isso fez com que as ideias republicanas ganhassem espaço no Brasil. Muitos já queriam mudança no sistema político do país. Observe a imagem da capa da Revista Ilustrada, de 1887, aí na página 117. O que a imagem nos informa? Veja que Dom Pedro II está dormindo. No seu colo tem um jornal e outros em cima da mesa ao seu lado. Ele, como chefe de Estado, poderia estar dormindo nesse momento? Será que estava preocupado com o que estava acontecendo no país? Vocês acham que a mensagem que a revista queria passar aos seus leitores era a favor ou contra o imperador? Era contra, pois Dom Pedro II não estava enxergando o perigo que ameaçava a monarquia. Ele não estava dando a devida importância ao movimento republicano. Observe a descrição dessa imagem aí do lado. Diz o seguinte, no século XIX, jornais e revistas refletiam as diferentes opiniões da sociedade brasileira. Nesse momento, Dom Pedro estava sendo acusado por alguns segmentos da sociedade de ser indiferente com o que acontecia no Brasil. Uma parte dos brasileiros estavam descontentes com o governo do imperador Dom Pedro II. E eles afirmavam que a monarquia não dava espaço para que participassem das decisões políticas e desconsiderava os interesses da população. Quem fazia parte desses segmentos sociais? Os militares, os cafeicultores do Oeste Paulista, cafeicultores do Vale do Paraíba, as camadas médias urbanas e parte dos trabalhadores urbanos. Agora nós vamos ver quais eram os argumentos utilizados por cada segmento social. Primeiro nós vamos falar sobre os militares. Eles alegavam a falta de reconhecimento, pois esperavam ter recebido as honras pela vitória na guerra contra o Paraguai. Por isso, eles sentiam-se rebaixados, tanto pelo governo quanto pela sociedade. Os oficiais de alta patente são oficiais de comando, como os praças, que ocupavam postos inferiores, começaram então a se distanciar do governo de Dom Pedro II e passam então a defender mudanças no regime político do país. Eles acreditavam que assim teriam chance de conquistar mais reconhecimento por seu trabalho. Os oficiais de baixa patente também reclamavam dos baixos salários, pois não garantia sua sobrevivência. E os oficiais de alta patente podiam ocupar cargos políticos na Câmara dos Deputados e no Senado, mas não estavam satisfeitos, pois esses cargos estavam sendo substituídos por advogados recém-formados. Os cafeicultores do Oeste Paulista, esse grupo defendia o fim da escravidão, adotaram o trabalhador livre em suas terras, ampliaram suas riquezas e seus investimentos, além dos ganhos com o café. Passaram então a construir estradas de ferro para o escoamento da produção, abrir bancos e fábricas, entre outros negócios. Mas eles também estavam descontentes com o sistema político do Brasil.
Eles queriam mudanças, pois achavam que o sistema monárquico impedia o desenvolvimento econômico do país. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles eram favoráveis à monarquia e aliados de Dom Pedro II. Defendiam a continuidade do trabalho escravo, porém, eles mudaram sua opinião quando a escravidão foi abolida em 1888. Consideravam ter perdido parte de seu patrimônio, que eram os escravizados, e não receberam indenização quando eles foram libertos. Desde então, passaram a criticar o imperador e defender outro sistema político para o país. As camadas médias urbanas eram um grupo formado por advogados, jornalistas, comerciantes, dentistas e outros profissionais urbanos que achavam que o sistema monárquico não representava seus interesses. Muitos deles defendiam mudanças no sistema político do Brasil, pois eram incentivados por novas ideias divulgadas nos jornais e revistas nacionais e estrangeiras. O último segmento, parte dos trabalhadores urbanos. Quem fazia parte desse segmento? Eram os operários, que também se posicionaram contra o governo monárquico. Eles acreditavam que uma mudança no sistema político do país daria oportunidade de escolher governantes que defendessem seus interesses. Quais eram esses interesses? Eles queriam melhores condições de trabalho, e eles queriam salário digno para sustentar suas famílias. Agora, vocês vão para a página 121 e vão fazer a atividade, que é preencher o quadro com as informações solicitadas aí dos grupos, dos militares, dos cafeicultores do Oeste Paulista, cafeicultores do Vale do Paraíba, as camadas médias urbanas e dos trabalhadores urbanos. Por que eles estavam descontentes? E o que cada grupo desejava? Então, se tiver dúvida, faça a leitura novamente do texto, verifiquem aí nos slides que a professora preparou, para que vocês possam fazer com bastante atenção, ok?